Quando foi a última vez que você parou para realmente agradecer a Deus por suas misericórdias sobre sua vida? Entendo que muita coisa está acontecendo em sua vida agora, e quando você olha para elas, quase sente que não há nada pela qual deva agradecer. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Alguém pode se perguntar, consumidos pelo que exatamente? Você sabia que enquanto você cuida do seu dia a dia, Deus constantemente cuida de você, quer você se lembre dele ou não? Você sabia que seus anjos estão sempre de guarda para protegê-lo dos ataques do diabo? Mas você pode dizer, se Deus cuida de mim, então por que isso ou aquilo aconteceu comigo? Não há dúvida de que você pode estar passando por um momento difícil, mas você pode imaginar se tudo fosse pior do que é agora? Jamais esquecerei um incidente ocorrido alguns anos atrás, quando estava prestes a entrar na faculdade. Eu estava viajando muito naquele período e tive que visitar a universidade que me interessava, fazer perguntas e conhecer algumas pessoas lá. Depois da minha visita, eu deveria partir no dia seguinte. Eles me disseram que eu poderia facilmente pegar um ônibus na área do portão principal da escola e, portanto, não estava me preocupando em pegar o ônibus no terminal. Enquanto estava no portão do campus, vi muitos ônibus indo em direção ao meu destino, mas queria pegar um que não estivesse muito lotado. Os motoristas queriam sempre lotar os assentos porque quanto mais passageiros, mais dinheiro eles ganhariam em uma viagem. Eles não tinham consideração pela segurança ou conforto dos passageiros. Enquanto esperava, orei baixinho por um ônibus confortável e pela segurança em minha viagem. Enquanto eu estava lá, notei que alguém parou ao meu lado. Eu não o conhecia. Ele parecia um aluno da faculdade e apenas trocamos cumprimentos. Ele disse que não estava indo para o meu destino, mas sim próximo a ele e teria que entrar no mesmo ônibus que eu. Pensei que, pelo menos com ele, eu teria alguém para conversar durante a viagem. Nesse momento, um ônibus parou, e enquanto eu tentava embarcar tendo conseguido um assento, senti uma mão gentil, mas firme nas minhas costas. Era a mesma pessoa, e ela me pediu para descer e pegarmos outro ônibus. Não entendi por que ela me pediu isso, mas dentro de mim me senti completamente seguro e confortável para obedecer. Estava ficando tarde, mas tendo orado, acreditei que Deus estava trabalhando a meu favor. Prefiro chegar atrasado a me envolver em um acidente ou outro problema em minha viagem. Alguns minutos depois que o ônibus partiu, entramos em um outro, onde pagamos o mesmo preço e tínhamos os mesmos assentos. De alguma forma, isso parecia certo e seguimos em frente. Com quase 1 hora de viagem, notamos que todos os veículos à nossa frente estavam fazendo um desvio. Havia fumaça subindo à frente e a polícia estava lá, assim como agentes de segurança rodoviária tentando resgatar passageiros de um ônibus em chamas que havia se envolvido em um acidente pouco antes de chegarmos ao local. Enquanto o nosso veículo fazia o desvio, tentei olhar e notei que o veículo em chamas era o ônibus em que eu havia embarcado antes de descer novamente. Não consigo me lembrar daquele estranho que me pediu para descer do veículo dizendo alguma coisa sobre esse acidente. Enquanto dirigíamos, continuei agradecendo a Deus pela segurança. Este veículo estava queimando tanto que senti que as chances de sobrevivência eram muito baixas para os passageiros que embarcaram. Desde aquele dia, nunca mais questionei a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Estou sempre seguro com Ele. O jovem desembarcou algumas horas depois do início da viagem. Eu não tinha celular naquela época, então não conseguia anotar o número dele e tudo ficou por isso mesmo. Alguém pode chamá-lo de estranho, mas eu sabia que Deus o havia enviado como um anjo para me salvar. O que teria acontecido se eu tivesse embarcado naquele ônibus? Talvez eu não estivesse aqui compartilhando isso com você. Cheguei tarde naquele dia, mas pelo menos cheguei. Não sei o que você passou em sua vida, ou o que pode estar passando agora, mas quero que você saiba que a humanidade é a mais privilegiada de toda a criação de Deus, pois Ele escolheu derramar seu amor e misericórdia sobre todos nós. Fizemos mais do que o mal e fomos contra Deus mais do que seus padrões justos permitem. Mesmo assim, Ele nunca deixa de nos amar e nos mostrar misericórdia todos os dias. Não é de admirar que Davi,
tenha dito aquelas palavras poderosas em Salmos, capítulo 8, versículos 3 ao 6. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Você poderia reclamar do que perdeu, mas o fato de ainda estar vivo para enfrentar mais um dia, vale a pena reconhecer Deus em sua vida, meu amigo. Talvez você esteja sinceramente pedindo a Deus um apartamento maior ou uma casa própria. Talvez você até sinta que não merece estar onde está agora porque trabalha duro e parece que tudo isso não está valendo a pena. Mas pergunte a si mesmo, você realmente chegou até aqui porque trabalhou muito ou porque Deus teve misericórdia de você? Talvez você precise pegar uma caneta e uma folha de papel e calcular sua renda e suas despesas. Você ficará surpreso ao ver como tem se comportado nos últimos meses. Para alguém que ganha o que você ganha, você ficaria surpreso com o tipo de coisas que comprou ou comeu fora de sua renda. Fiquei tão surpreso no dia em que calculei minhas receitas e despesas um dia, percebi que gastei mais do que ganhei. Minha pergunta era, de onde veio esse extra? Quem me deu esse dinheiro? Pelos meus cálculos, minha renda pessoal ou poupança não iria a lugar nenhum em um mês. Mas quando chegava a hora de comer, eu sempre tinha o suficiente. Quando precisei locomover, houve provisão na hora certa. Sim, muitas vezes precisei atender a necessidades especiais, mas não posso dizer que Deus deixou de providenciar o que eu precisava naqueles momentos. Talvez você esteja lidando com um aviso de despejo agora e esteja preocupado ou confuso. Mas você já pensou no morador de rua? Como eles se comportam todos os dias? Como eles lidam com as condições fora do conforto de uma casa? Isso mesmo. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Sua preocupação nunca lhe fará bem algum. Em vez disso, irá impedi-lo de reconhecer o que Deus está fazendo e o que Ele pode fazer por você. Se você soubesse quantas vezes Deus o ajudou no passado, em vez de se preocupar ou reclamar, você se alegraria nele. Você o agradeceria com confiança, sabendo que as misericórdias dele jamais o abandonaria. A maior confiança de qualquer um em ser aceito ou protegido diante de Deus, especialmente o cristão, não é que ele seja um grande indivíduo. Sim, Deus protege aqueles que confiam e o invocam. Ele está sempre pronto para aperfeiçoar seus bons planos sobre os que creem antes dos outros. Ainda assim, nossa confiança não reside em quão bons fomos, mas na abundância das misericórdias de Deus. A misericórdia o manteve quando você não sabia que o inimigo o havia marcado para a destruição. A misericórdia de Deus levou Jesus à cruz, onde ele morreu por pessoas que não o amavam ou não o desejavam. Ele poderia facilmente ter sentado e assistido a todos nós marcharmos para a nossa destruição eterna, mas ele veio e pagou o preço final por nós, para que nossas almas fossem salvas. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 7, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus aparece quando ninguém mais acredita em você. Ele providencia milagrosamente para você da maneira mais inesperada. Mesmo as piores pessoas que andam na superfície da terra hoje
são candidatas à misericórdia de Deus. Esta misericórdia quer salvá-los antes de morrerem. Depois que morrem, está tudo acabado para eles. Satanás deveria matá-los, mas Deus está preservando essas pessoas por sua misericórdia. Ele acredita que essas pessoas podem abrir seus corações um dia e trazê-los para a salvação. Enquanto você me ouve, entenda isso. As misericórdias de Deus sobre você são novas a cada dia. Portanto, todas as manhãs, quando você abrir os olhos, deixe as misericórdias dele convidá-lo para um novo dia. Perceba como você recebeu outra chance de testemunhar suas misericórdias em sua vida ao acordar todas as manhãs. Portanto, regozije-se nisso. Deixe-o trazer alegria no seu coração. Deixe-o restaurar sua confiança. Deixe-o encorajar seu relacionamento com Deus. Não importa o que você tenha feito ou esteja passando, a cada novo dia surgem novas misericórdias. Você gostaria de aceitar isso hoje na sua vida? Então, volte-se para o seu Pai Celestial e agradeça a Ele. Alegre-se em suas novas misericórdias. Quantos de nós reclamamos quando levantamos da cama, procuramos um café, checamos nossos e-mails ansiosamente e cumprimos os rituais antes de nos sentarmos e começarmos a trabalhar? Eu sei que isso parece até otimista demais, mas é notável como começar o dia com gratidão pode mudar toda a visão sobre suas decisões, comportamentos e felicidade em geral. Às vezes é difícil lembrar disso, mas o tempo que eu salvo para mim e para os outros ao meu redor é notável. Meu dia inteiro provavelmente será mais agradável, menos estressante e produtivo. Existem várias maneiras de promover a gratidão diária. Quando você desenvolve pensamentos diários de gratidão, sua vibração energética aumenta, atraindo mais felicidade e abundância para a sua vida. A oração é uma maneira poderosa de começar o dia agradecendo a Deus. A oração deve ser feita da maneira que for mais natural para você e deve ser focada em agradecer por todas as suas bênçãos. Começar o dia com uma oração de agradecimento ajudará a lembrar de tudo que você tem e definirá o tom para um dia feliz e agradecido. Às vezes a oração é confundida com meditação e envolve focar sua atenção em um termo, palavra ou sensação para Deus e suas bênçãos sobre sua vida. Usar um termo que transmita agradecimento durante a oração para cultivar a gratidão é útil. A oração pode ajudá-lo a concentrar sua atenção em pensamentos de apreciação, ao mesmo tempo em que oferece uma variedade de outras vantagens para a saúde. Observe o que Jesus nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esta passagem demonstra que o Senhor já resolveu todos os seus problemas na noite anterior. Ao acordar para um novo dia, lembre-se de que Deus já cuidou dele e que se preocupar é inútil. Todos nós estamos lidando com dificuldades em nossa vida. Lidamos com tensões diárias em nossos relacionamentos, locais de trabalho, economia, saúde, preocupações familiares e os desafios cotidianos de viver em uma grande metrópole. Se você confiar em Deus como sua defesa, seu santuário em tempos de tristeza e estresse, Ele plantará uma canção de alegria em seu coração a cada nova manhã ao começar o dia. Da tristeza à alegria, seu coração cantará. Sua visão sobre seu problema ou estresse mudará da derrota para a vitória. A Bíblia diz em Salmos 59, versículo 16: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Deus é perfeito e ama você, independentemente de suas falhas ou lutas. Seu amor é sua fortaleza e segurança. Leia a Bíblia, ore, ouça e cante uma música cristã ou simplesmente feche os olhos e experimente a presença dele em seu coração pela manhã e ao longo do dia para obter forças. Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para lhe dar a vida e você vive todos os dias por meio dele.
Que Deus lhe dê a serenidade e discernimento hoje para que você possa experimentar e conhecer seu amor incondicional. Deus removerá todas as suas preocupações e as substituirá por certezas. Deus se importa e deseja o melhor para você. Permita que Ele assuma o comando do seu dia. Tudo o que você fizer hoje será abençoado. Quando estiver se sentindo mal consigo mesmo ou com sua situação, lembre-se de que Deus o criou e o ama exatamente como você é. Ele está te direcionando para onde você precisa estar, e Ele irá acompanhá-lo a cada passo da jornada. Eu te encorajo a passar algum tempo todas as manhãs refletindo sobre as bênçãos de Deus em sua vida. Pense nos perigos e desafios pelos quais Ele te carregou, como Ele te curou e te transformou, e como é reconfortante saber que Ele te ama e ouve suas orações. Lembre-se de que o Senhor te levou longe demais para abandoná-lo agora. Quando você aprender a concentrar seus pensamentos em Deus todas as manhãs, Ele lhe dará toda a serenidade e alegria necessárias para vencer todos os obstáculos que o dia apresentar. Muitas pessoas subestimam a importância das manhãs, especialmente nos primeiros segundos após acordar. Quando nos levantamos, a atitude que temos influencia o resto do nosso dia. Se você acordar reclamando, o resto do seu dia pode ser repleto de infortúnios. Por ordem de Deus, a luz nasce para nós. Ele está apenas esperando que acordemos e nos reconectemos com Ele. Davi, o salmista, valorizava as manhãs, dizendo no Salmo 118, versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Davi nem sempre foi alegre, mas decidiu se alegrar num novo dia de Deus. Ao acordar, sorria para o espelho e diga a si mesmo: terei um bom dia porque Jesus me ama. Olhando nos olhos de Deus todas as manhãs, somos transformados à sua imagem. Nos tornamos como as coisas às quais prestamos atenção. Nossas vidas ficam repletas de dificuldades quando passamos nosso tempo com medo ou ansiedade. Nos tornamos gananciosos quando nos concentramos no dinheiro. Quando nos concentramos em nossos desejos, ficamos ansiosos para atendê-los. Ficamos amargos e ressentidos quando nos fixamos nos erros cometidos contra nós. Todas as coisas maravilhosas são acrescentadas somente quando nos concentramos em Deus. Deus se aproximará de nós quando nos aproximarmos dele. Deus quer ser encontrado, mas também quer ser revelado às pessoas que o amam. Buscar a face de Deus se torna mais simples à medida que construímos e valorizamos essa conexão todas as manhãs que acordamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a atitude com a qual você deve acordar todos os dias. Uma atitude positiva, inspirada por pensamentos positivos, ajuda muito a tornar o seu dia um sucesso. Deus diz que colocou essa luz em nossos corações para revelar a face de Cristo. Para buscar a face de Deus, devemos ir fundo dentro de nós mesmos e encontrar a Cristo. Nossas mentes são atraídas para a presença de Deus quando ponderamos o que é confiável, bom, nobre e louvável. Considere as coisas mais elevadas. Permita que seus pensamentos vaguem por lugares maravilhosos todas as manhãs. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo à sua presença também. Ele está disposto a nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quando os cristãos passam bastante tempo buscando a face de Deus, eles nunca estão longe de ter alegria em suas vidas. Agora é a hora de buscar a face de Deus. Passe um tempo com Ele todas as manhãs e o dia seguinte será de alegria. Nossos planos raramente são iguais aos de Deus. O adversário, pessoas e influências podem direcionar sua vida. É impossível viver a vida sem o pão da vida se movendo através de você. Você fica completamente frustrado consigo mesmo. Você faz seus planos com base em suas circunstâncias. Não há nada benéfico que possa advir da operação da nossa carne. Mesmo que as condições e circunstâncias em sua vida sejam desafiadoras, deixe Deus agir em você durante esses momentos. É normal ficar com medo.
mas não permita que isso o impeça de seguir a Deus. Não haverá lugar para o adversário entrar e envenenar seu coração enquanto você continuar a buscar e oferecer seu coração a Deus. Faça do desenvolvimento de um relacionamento profundo e pessoal com Deus uma prioridade máxima a cada dia. Permita que Ele esteja presente em todos os elementos da sua vida. Se você estiver procurando respostas e afirmações em outras pessoas, ore sobre isso e peça ao Senhor para ajudá-lo a parar de fazer isso e confiar nele. Se vivermos nossas vidas para agradar a Deus, Ele promete nos recompensar e nos fazer prosperar. Se você prometer servir a Deus de todo o coração e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, sua alma florescerá e sua alegria e tranquilidade crescerão. Lembre-se de confiar nele primeiro e dizer: Deus, eu quero conquistar esse objetivo, mas não poderei fazer isso sem o Senhor. Convide Deus para participar de sua rotina diária. Convide-o a examinar cada estrada antes de percorrê-la. Como amanhã é a primeira parte do dia, é justo que aquele que é o primeiro tenha precedência e seja servido primeiro. Antes de refletirmos sobre qualquer outra coisa, devemos nos concentrar em Deus. Não comece o dia pensando nos seus problemas ou, pior ainda, nas redes sociais. Considere as misericórdias de Deus e dirija seus pensamentos a Ele. As primícias dos campos e rebanhos dos hebreus deveriam ser oferecidos a Deus em todos os momentos. Oramos pela manhã e à noite para honrar a Ele, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Começar e terminar o dia com Deus parece ser a escolha mais racional. Quero que você entenda uma coisa hoje. Quanto mais você focar em si mesmo, mais você será desviado do caminho certo. O Espírito Santo o tornará mais semelhante a Ele conforme você o conhecer e tiver comunhão com Ele. Quanto mais você se assemelhar a Ele, mais reconhecerá sua completa suficiência para todos os desafios da vida. Essa é a única maneira de experimentar a verdadeira realização. Concentre-se em Deus e não na sua situação. Ouça a Deus em vez de seus medos. Confie em Deus e não em suas habilidades. Deus corrige o seu pensamento quando você concentra sua mente nele. Devemos ficar desesperados por Deus e, se não fizermos isso, teremos problemas. Lute por mais atenção a Ele. Não se trata de dinheiro, família ou emprego. É sobre Ele. Ouça o que vai acontecer se você se concentrar em Deus em sua vida através do Salmo 91, versículos 14 e 15, que diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Qual é a primeira coisa que você pensa ao acordar pela manhã? Em Jesus Cristo? Com nossas mentes devemos travar uma batalha. Nossas mentes têm a tendência de se fixar em tudo, menos em Deus. Quando sua atenção está focada em algo que não seja o Senhor por um longo período de tempo, você pode ficar cansado. Devemos orar sempre pedindo a direção para manter nossa mente em Deus. A Bíblia nos diz para dar graças em tudo e em todos os momentos. Quão grato você é pelas coisas que acontecem em sua vida? Ocasionalmente me deparo com postagens nas redes sociais que pedem aos usuários que reservem um momento para agradecer a Deus por algo em suas vidas. E nos Estados Unidos há um feriado conhecido como Dia de Ação de Graças. Durante esses eventos, as pessoas têm a oportunidade de refletir sobre suas vidas e expressar sua gratidão pelos dons que possuem. É mais fácil agradecer a Deus por coisas que vimos acontecer em nossas vidas. Gosto de sempre dizer: não estou aqui hoje porque sou melhor que todo mundo. Estou aqui hoje porque a misericórdia de Deus me trouxe aqui. Não sei responder porque os outros não conseguiram, mas sei como consegui, pela graça de Deus. Eu amo as palavras de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Dia de Ação de Graças é uma parte vital da vida.
A gratidão se tornou um aspecto fundamental da saúde mental. Veja, o mundo está começando a ver como focar no que está funcionando, no que você tem e onde você está em uma postura de gratidão. Pode alterar positivamente sua saúde e sua autoimagem mais do que focar no que não está funcionando, no que você não tem e onde você ainda não chegou na vida. O salmista escreveu que enquanto tivermos fôlego, devemos usá-lo para agradecer. Salmos 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Dê louvor a Deus, exalte seu nome acima de tudo. Quando lembrar de onde está vindo, você deve agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Quando passamos mais tempo meditando, muitas vezes vemos coisas que podemos perder por causa de nossos compromissos diários. Isso é uma verdadeira gratidão. Ser capaz de desligar todo o barulho e limpar sua mente ou poder assumir uma postura em que possa ver e reconhecer as bênçãos em sua vida. Não há como você fazer isso e logo após se levantar com um coração grato, sem nenhuma atitude de gratidão. Há um ditado que diz: se você não agradecer a Deus por seus dedos, não espere ver as suas mãos. Já ouvi pessoas dizerem, e eu costumava ser uma delas, sinceramente, que é dever de Deus nos dar vida, nos manter seguros e nos proteger o dia todo. Concordo que somos filhos de Deus e, como pai responsável que Ele é, somos suas responsabilidades. Porém, pense um pouco: quem precisa mais do outro? Será que Deus precisa de mim tanto quanto eu preciso dele? Certamente não. Pelo contrário, eu preciso de Deus mais do que Ele precisa de mim. Sem mim, Ele ainda é e continuará sendo Deus. Sem Deus, não posso sustentar minha existência, nem posso encontrar verdadeira segurança longe dele. E assim, considero tudo o que recebo dele um presente pelo qual devo agradecer. Esta é a verdadeira atitude de gratidão, que embora seja sua responsabilidade cuidar de seus filhos, você e eu ficamos muito mais felizes quando somos gratos pelos sacrifícios feitos em nosso favor. Você considera uma criança ingrata se ela pega algo de você sem agradecer. Na verdade, você daria mais atenção à criança que mostrasse mais gratidão do que aquela que sequer diz obrigado. Por quê? Porque você sente que a criança grata é mais compreensiva da sua posição como provedor e aprecia seu esforço por tudo que você oferece, enquanto a outra, não. Agora, é claro, Deus não é homem. No entanto, se fomos feitos à sua imagem, podemos aprender algumas coisas com ele. Podemos deduzir que, se pensarmos dessa maneira, então de alguma forma Deus também pensa dessa forma. O salmista novamente escreveu em Salmos, capítulo 50, versículo 23. O que eu me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Pense em Deus dizendo: aquele que me mostra gratidão por meio de ofertas de agradecimento, me honra. Isso deveria significar que quem não agradece a Deus simplesmente o desonra pelas coisas que Ele fez por eles. Amado, por favor, entenda que cada vez que você decide louvar a Deus, você reconhece sua existência, seu poder, seu amor e suas bênçãos em sua vida. Você está dizendo: Pai, eu vejo o que o Senhor está fazendo e só quero dizer muito obrigado. De alguma forma, para mim, isso é um ato de fé. Sim, é preciso fé para realmente agradecer a Deus, especialmente quando você não vê nada em sua vida. No entanto, o tipo de louvor que procede em direção ao invisível é a verdadeira definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu gostaria de chamar esse tipo de louvor pela fé. É ação de graças ou gratidão expressa antecipadamente ou por algo que ainda vai acontecer fisicamente em sua vida. Imagine agradecer a Deus pelo seu carro quando você ainda tem que pegar o ônibus lotado para o trabalho todos os dias, como um testemunho para quando o seu carro chegar. Imagine agradecer a Deus por voltar a andar depois de ficar confinado a uma cadeira de rodas, como um testemunho de que Deus é o grande curador. Isso é fé. Sim,
Você deve saber que não deve agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez ou está fazendo em sua vida agora. No entanto, permita-me mostrar a chave para abrir mais portas de milagres em sua vida por meio do mesmo poder da gratidão. Mas desta vez é agradecendo a Deus antecipadamente. Mais uma vez digo isso, a fé é agradecer a Deus antecipadamente. Recentemente ouvi um testemunho incrível sobre o louvor da fé que me inspirou a agradecer a Deus cada vez mais pelas coisas que ainda estão para acontecer em minha vida. Havia uma mulher que havia anos acreditava em Deus para ter seu próprio filho. Ela e o marido eram fiéis em sua caminhada com Deus. Eles jejuaram e oraram, semearam, serviram na igreja e na comunidade e foram ver os médicos tudo em vão. Até que um dia, durante uma reunião, uma palavra saltou em seu espírito na pregação e ela se apegou a ela. Ela foi para casa e começou a agradecer a Deus pela gravidez e pelo bebê. Isso a afetou tanto que ela deu um passo adiante. Ela foi à loja e comprou todo o enxoval do bebê. Todas as manhãs ela acordava cedo, como uma mãe de verdade, e agia como se estivesse amamentando um filho recém-nascido. Ela preparava a água do banho na medida certa, preparava o sabonete e os guardanapos e os outros materiais de vestuário. Ela agia como se estivesse dando banho em uma criança de verdade e cantando para ela. Então ela vestia a criança e a colocava na cama. Todos os dias ela lavava aqueles panos e os estendia enquanto cantava canções de agradecimento a Deus por seu bebê lindo e saudável. Claro, todos a chamavam de louca, mas ela insistiu e continuou agradecendo a Deus pelo bebê que estava por vir. Isso continuou por 6 meses, mas não havia sinal de gravidez, mas ela continuou. Avanço rápido para o 7º mês, ainda sem sinais de gravidez. Então ela quis desistir, mas sentiu o empurrão do Espírito Santo dentro dela para continuar com seu ato de fé. E assim, ela continuou agradecendo a Deus pelo milagre. No final do 8º mês, ela começou a sentir mal-estar e decidiu fazer um check-up médico. Os médicos, enquanto a examinavam, decidiram fazer um teste de gravidez. E quando saiu o resultado, ela estava grávida de 9 meses e estava prestes a dar à luz. O milagre foi que as dores que ela sentia em seu corpo não eram doenças, mas dores de parto. Trabalhos de parto de uma gravidez que ela desconhecia completamente. O bebê nasceu totalmente saudável e ela voltou para casa com o seu filho. O segredo, ela ativou a fé ao receber a promessa de Deus com um coração agradecido. E essa fé produziu uma criança em um ventre que não podia ter um bebê. A Bíblia fala de Abraão em Romanos capítulo 4, versículo 20, que ele era forte na promessa de Deus, dando louvor a ele. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Por que ele estaria louvando a Deus por um milagre que não só ainda estava por vir, mas também era difícil de acreditar se algum dia aconteceria? A Bíblia diz que ele estava louvando porque acreditava na capacidade daquele que prometeu. O versículo 21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você quer ver acontecimentos extraordinários em sua vida? Você deseja garantir certos projetos que ainda estão por vir e precisa deles para sobreviver no longo prazo? Inclua-os em seus agradecimentos. Agradeça a Deus pelos resultados que deseja e você desenvolverá a fé para se apegar a eles em sua vida prática. Enquanto outros estão se preocupando ou pensando em como seu trabalho atrairá o resultado, você poderá entregá-lo nas mãos de Deus e começar a agradecer pelo resultado antes mesmo de ele chegar. Você sabe, há coisas que você pode fazer sozinho e há aquelas que você não pode. Você deve pedir a Deus para ajudá-lo a saber a diferença. Quando tiver feito sua parte com diligência, trabalho árduo e bom senso, então deixe a parte de Deus para Ele e comece a agradecê-lo. Ele tem a capacidade de ir adiante de você e endireitar os caminhos tortuosos. Como você ativa isso? Agradeça a Ele antecipadamente. Agradeça a Ele pela entrevista de emprego. Agradeça a Ele pelo contrato que o destacará. Agradeça a Ele pelo parto seguro de seu bebê. Agradeça a Ele por um casamento abençoado e uma esposa e filhos maravilhosos. Agradeça a Deus por tudo que Ele te prometeu e por tudo que você deseja ter em sua vida.
Um grande benefício da ação de graças pela fé é que ela é uma cura para o desespero e a preocupação. Não há como ter uma atitude de agradecimento a Deus e continuar tendo medo do futuro. Portanto, agradecer é algo muito benéfico para a sua vida e seu destino, e Deus é glorificado em tudo. Não deixe que a preocupação ou o medo tirem o melhor de você. Não dê ouvidos a quem zomba da sua fé. Como aquela mulher, tome sua posição e comece a apreciar o agir de Deus na sua vida, pois assim você será o próximo a receber o milagre. Amém. Há 3 épocas importantes na vida de cada pessoa: a época da semeadura, a época da espera e a época da colheita. Essas épocas também são chamadas de estações. Giram em torno de diferentes aspectos de sua vida, de modo que reflita a sua fase atual. A época de espera é geralmente a mais odiada para muitos de nós porque é a mais desafiadora. Durante a temporada de espera, muitas coisas são testadas. Ficamos impacientes tanto com nossas sementes quanto com Deus também. Às vezes você pode até se perguntar por que a colheita não está chegando. Querido amigo, Deus tem uma palavra para você hoje. Pare de duvidar do tempo dele. Ele nunca está atrasado. Sua época de colheita chegará. Sua temporada de espera logo terminará. Pode parecer que se você não fizer algo rápido, as coisas vão sair do controle. Acalme-se e mantenha firme a sua fé. Não desista de Deus. Seu tempo é sempre perfeito. Ele é o Criador do tempo. Como ele pode perder isso? As palavras estações e tempo foram mencionadas pela primeira vez no primeiro capítulo da Bíblia. Isso por si só deve nos dar uma ideia de quão importantes são para Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, cada estação tem seu próprio propósito e sua duração. Se você olhar novamente para as estações do ano na terra em que vivemos, descobrirá que elas influenciam a maneira como as pessoas vivem e fazem as coisas. As estações afetam o clima, estilo de vida, negócios, economia e muitas outras coisas ao nosso redor. Existem estações específicas para plantar certas sementes. Quando você perde esta estação, tem que esperar até o próximo ciclo antes de poder plantar novamente. Se você deixar de plantar nessa época, não terá nada para colher na época da colheita. Há também épocas em que certos negócios prosperam. Por quê? Porque certas mercadorias e serviços são mais procurados durante essa época do ano. Essas são indicações de que o tempo e as estações controlam nossa vida. E a Bíblia nos diz que Deus nos colocou para fazer exatamente isso. A razão pela qual estou chamando sua atenção para isso é simples. Alguém traçaria tal ordem em seu projeto sem um plano de ação para cada estação? Agora, não estou falando das estações terrenas ou físicas, mas das estações espirituais, as estações da nossa vida. Assim como indiquei no início desta mensagem, a nossa vida é o resultado da estação atual do Espírito e do que estamos fazendo ou não fazendo no momento. Um dia Deus estava falando com o pai da fé, Abraão, assegurando-o de seu compromisso com ele e tudo mais. Então Abraão passou a se abrir com Deus sobre seus medos. Ele disse que, embora o Senhor tenha prometido que o abençoaria, ele temia, pois mesmo que as bênçãos viessem, não haveria um filho para herdá-las. Ele não achava que uma criança faria parte da bênção, e posso lhe dizer o porquê. Ele ficou incomodado porque Deus continuou falando sobre abençoá-lo e fazer dele uma geração, mas nunca mencionou nada sobre sua esterilidade. Ele deixou escapar e disse a Deus: você continua falando sobre como me abençoaria, mas não me deu um filho por todas essas bênçãos. Quando eu morrer, meu servo é o único que herdará a minha propriedade. Veja,
Deus entendeu que Abraão era humano. Da mesma forma, Ele entende que você também é. Ele não ficou bravo porque entendeu que Abraão estava sendo honesto sobre seus sentimentos. Não que ele estivesse prestes a se afastar de Deus ou insultar, mas para compartilhar como amigo quanto ele precisava consertar aquela área de sua vida. Meu amigo, assim como Abraão, Deus quer que você seja honesto sobre seus sentimentos com Ele. Então lhe digo que mesmo amando a Deus genuinamente, você muitas vezes pode parecer não entender o porquê certas coisas demoram a acontecer. Você segura sua frustração por muito tempo e isso tem devorado você de dentro para fora. Bem, olhe para o pai Abraão e aprenda com ele. Fale com Deus sobre isso com toda a honestidade. Não com frustração ou raiva, nem mesmo com resignação, mas com fé, porque você acredita que ele pode fazer algo a respeito. Essa foi a abordagem que Abraão usou e vou lhe dizer por que é importante. Ao usar a fé para expressar suas dores diante de Deus, você permanecerá aberto para quando ele falar ou lhe der alguma resposta. Quando você usa a raiva, frustração para expressar suas preocupações, você pode acabar não tendo paciência ou sensibilidade para ouvir qualquer coisa que Deus vai lhe dizer. Você pode acabar perdendo o momento em que a resposta do Senhor está chegando. Mas ouça o que disse Deus a Abraão depois que ele compartilhou suas preocupações com ele. Gênesis capítulo 15, versículos de 4 a 7 nos diz: A isto respondeu logo o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Assim como eu disse anteriormente, por causa da fé que Abraão teve, ele pôde receber a resposta de Deus às suas orações. Se tivesse orado com dúvidas ou frustrações negativas, ele teria se precipitado e ficaria apenas reclamando e sairia frustrado. E essa atitude nunca produz nada de bom. Aprendamos com Abraão, querido amigo. Deus já sabia o que Abraão precisava para que as coisas que ele havia prometido acontecessem. Por exemplo, ele não poderia ser chamado de pai de muitas nações se morresse sem filhos. Ele não poderia ter uma geração se seu nome morresse com ele. E assim Deus tinha um plano e um tempo para tudo o que havia dito a Abraão. Claro, Abraão não tinha aprendido isso na época, então ele estava preocupado. Mas depois que Deus falou com ele, sua fé foi fortalecida e creu em Deus até o último minuto. Em Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 22 nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Sara, por outro lado, começou a ficar frustrada, impaciente com o fato de estar ficando velha demais para ter um bebê. Essa frustração levaria ao nascimento de Ismael pela serva Agar e abalaria a paz da família por algum tempo. O filho que nasceu e foi chamado de Ismael é o exemplo da impaciência e falta de confiança em Deus. Quando você começa a duvidar do tempo de Deus, começa a perder a paciência. Caro amigo, não perca esta mensagem se você estiver em sua época de espera. O que você está esperando? Se Deus te prometeu, acredite nele. Vai acontecer. Assim como as estações nunca falham, sua época finalmente chegará. Você plantou suas sementes e agora está esperando e parece que a colheita nunca virá. Às vezes dá um sinal de que está para vir e depois desaparece novamente. Não tema, sua hora vai chegar. Às vezes você pode ver as pessoas em suas épocas de colheita e começar a pensar que sua própria época já passou. Não entre em pânico, não duvide. Todo mundo tem sua própria época.
Você não tem o mesmo destino. Você é diferente. Lembre-se do Deus em que você crê. Ele é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Alguém disse uma vez: Deus não fala apenas porque quer informá-lo. Ele fala porque quer realizar o que está falando. Esta declaração confirma o que o próprio Deus disse em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem dito algo a você ultimamente ou há algum tempo? Não duvide. Você tem um trabalho que é cooperar com o Senhor. Esteja atento para quando Ele lhe enviar os sinais. Esteja pronto para se mover quando Ele disser para se mover. Esteja pronto para se levantar quando Ele disser para se levantar. Esse é o seu trabalho, assim como Abraão. Encorajo-vos a meditar sobre a vida do pai Abraão. Veja como ele fazia questão de manter os olhos e os ouvidos atentos o tempo todo. Ele estava sempre pronto para quando Deus lhe dissesse algo. Ele sabia que Deus não tinha limites para realizar. Somos nós que temos o limite. Portanto, por meio da fé, ele sempre buscou as instruções de Deus. E, na hora certa, seu grande milagre veio. Ele segurou o filho da promessa, Isaque. Eu oro por você nesse momento. Que você receba forças renovadas para crer em Deus até o fim. Que sua fé recém-descoberta substitua todas as dúvidas e medos. E que isso desencadeie um engajamento ativo em orações e louvores enquanto você espera para realizar seus próprios milagres também. Em nome de Jesus eu oro. Amém.